no exemplo de Jesus quando se diz respeito à intencionalidade. Veja, Lucas 19, verso 10, o teu xará aqui escreveu assim, ó, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Essa foi a intenção de Jesus. Porém, ele ficou 33 anos aqui. Ele foi um menino, ele foi um adolescente, ele foi um jovem, ele trabalhou, ele fez os afazeres dele de casa, de vida. E quando ele inicia o ministério, com a intenção de salvar, de buscar e salvar o perdido, ele alimentou multidão. Isso necessariamente não salva, porque no final daquele dia eles tiveram fome de novo, né? No dia seguinte não tinha pão de novo, eles tiveram que ir para cima para trabalhar, para arrumar pão, porque Jesus não ia ficar dando pão todo dia para eles. Mas ele curou doentes, ele fez visitas sociais, foi chamado de festeiro, de beberrão, porque gostava de estar em momentos de celebração, de brincadeira, de lazer, que geralmente as figuras religiosas da época dele não faziam. Mas tudo isso fazia parte de um plano para buscar e salvar o perdido. Então, eu queria trazer para a mesa uma seguinte reflexão. Como é que Jesus conectou um jantar, uma refeição ou uma festa, como algumas que ele participou, com a salvação de perdidos? Como é que ele fazia isso? Por que Jesus ia lá e alimentava a multidão e fazia festas e brincava e conversava com as pessoas e não simplesmente falava, gente, senta todo mundo e vamos aqui. Estudo bíblico, pergunta número 1. Não, Cadu, acho que, Rafa e Cadu, acho que isso parte do princípio do método de Cristo. É algo que a gente fala, repete, mas quando a gente quer atribuir a questão na prática, não acontece. O método de Cristo começa como? O Salvador se misturava com as pessoas. Perfeito. Como que alguém pode se misturar com as pessoas? Pela área relacional, pela área de semelhanças, pela área de vínculos. O vínculo pode ser pela idade, o vínculo pode ser cultural, o vínculo pode ser pelo time, o vínculo pode ser pela cultura. Então a gente percebe que o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, a própria orientação profética nos diz que não é primeiro você chegar e botar o segue-me a Bíblia, é você trabalhar justamente com o método de Cristo, 5 passos. Misturava com as pessoas como alguém que desejava o bem, manifestava simpatia, ministrava necessidade, ganhava confiança e vem e me segue. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, inclusive do século XXI, porque nós somos tentados a, no processo de formar uma liderança, querer que ele saia dentro de uma forma automática. E Jesus sempre presumiu que essa não é a maneira correta, que a gente deve começar com o relacionamento, com o discipulado, com o dia a dia, com a conversa, com o convívio. É algo que é desafiador para os nossos dias. Então eu vejo Cristo fazendo isso e tudo isso com base em intenções, que a gente deve fazer também. Né? Pode sim!